João capítulo 12. Aleluia. Aleluia. João capítulo 12, nós vamos ler do versículo 9 em diante. Diz assim: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, e não só por causa dele, mas também para verem a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, ou seja, de Lázaro, voltaram crendo em Jesus. Amém? Eu quero só usar esse texto. Eu ia ler o texto todo, mas não precisa, né? Porque eu quero falar um pouquinho disso aqui. Soube numerosa multidões dos judeus que ele estava ali, e foram não só por causa dele, mas foram também para ver a Lázaro, a quem ele havia ressuscitado. Mas os principais sacerdotes, eles resolveram matar também aquele que ressuscitou. Ou seja, o cara ressuscitou e eles queriam matar ele de novo. É uma controvérsia, né? O cara acabou de ressuscitar e eles tem que matar ele, mas bem que ressuscitou, não é? E eles não queriam matar só Jesus, eles queriam matar Lázaro, a quem eles haviam ressuscitado, a quem ele havia ressuscitado. Hoje eu tive domingo é um dia que eu não gosto de sair de casa, eu gosto de ficar em casa, sabendo que eu vou falar à noite. Eu não gosto de ir em lugar nenhum domingo, gosto de ficar em casa, não é? Escrevendo, lendo, chorando, orando, falando sozinho. É o meu tempo de receber do Senhor, é dessa forma. E hoje eu estava pensando lá em casa, enquanto eu estava lendo as escrituras, e eu pensava assim, cara, a gente cristão é como uma biruta, né? Você vai no aeroporto, você vê aquela biruta lá, né? É aquela biruta, né? O vento passa pela gente, nos movimenta, né? A gente dá a direção do vento, dá até a intensidade dele, mas o vento não para em nós. Ele passa por nós e continua a sua jornada. E a gente também pode até sinalizar a direção do vento, pode até sinalizar a intensidade dele, mas o vento não é nosso. E o vento passa por nós. E eu comecei a escrever sobre isso. E o Senhor falou assim, nesse tempo, Luiz, eu vou levantar muitos homens que ressuscitaram em mim, que nasceram de novo, mulheres que nasceram de novo, pessoas que estão apaixonadas por mim. Elas não vão para a igreja só para ter alguma coisa, ou para ganhar algum status, ou porque elas querem ser usadas, ou porque elas querem algum louvor nisso. Não, elas só querem deixar o vento passar por elas. Elas querem sinalizar para as pessoas como elas podem voar, como elas podem decolar, como elas podem pousar. E eu me lembrei disso, da biruta do aeroporto. E a biruta, ela está sempre do outro lado. Você está aqui no salgão do aeroporto, e do outro lado tem a biruta sozinha lá. Ela está mostrando da onde vem o vento, mostrando o lado que os aviões devem decolar e o lado que eles devem pousar. E eu comecei a pensar, porque fevereiro é o mês do meu aniversário, né? Anota aí, não esquece, né? Eu até fiz uma reclamação já para o pastor Lapa, porque esse ano eu não comi panetone, irmão, só chocotone. Ninguém mais faz panetone, é só chocotone. Ninguém mais faz panetone gostoso que tinha, não tem mais. Todo mundo só quer chocolate. Puxa, irmão, fiquei triste. Então eu estou aceitando de presente de aniversário até panetone.
Esse mês é o mês do meu aniversário. Eu faço 58 anos em dia 25 de fevereiro. A Bruna, minha filha, Bruna Caroline, faz dia 22 e eu faço dia 25. Se você não tiver o presente dela, pode dar só o meu, tá tudo certo, não é? E eu fiquei pensando nisso. Por que eu fiquei pensando? Porque já teve gente que parou na minha frente e disse assim lá, pastor Luiz, eu me lembro quando Deus te usava. Eu digo, como é que é isso? Eu me lembro, rapaz, quando Deus te usava. Rapaz, como Deus te usava. Eu fiquei pensando, não usa mais, né? Mas eu entendi o que a pessoa quis dizer. Ela quis dizer assim, Deus me usava como incendiário, né? Hoje eu sou mais bombeiro, né? Hoje eu apago alguns fogos estranhos, mas eu estou mais sendo usado por Deus para apagar fogo estranho do que para ser um incendiário. Tem um tempo na nossa vida que a gente é mais jovem e eu continuo queimando, continuo incendiado por Jesus, mas tem algumas coisas que você vai entendendo, né? Você caminha numa velocidade maior, você pisa no chão com mais firmeza, você já não anda tão preocupado e tão distraído com coisas que não vale a pena. Eu aprendi que eu já não trabalho mais na informação, mas é no discipulado. Discipular com o comportamento, discipular com a vida, né? Porque se você quiser informar uma geração, você fala. Se você quiser discipular, você tem que fazer. Você não discipula com palavra, você discipula com prática. Por isso que você pode dizer para o seu filho, não faça isso, mas se ele estiver fazendo, ele vai fazer. Discipulado tem a ver com prática. Então tem muita gente falando muita coisa, mas não pratica. Então nós temos que praticar, irmãos, porque a prática que nos dá como é que a firmeza, nos dá o selo do discipulado. Então eu creio que chegou um tempo de nós fazermos o que falamos. Chegou um tempo que nós vamos ter que fazer o que falamos. Porque a gente fala, eu nunca vi, você liga a internet, não está fazendo nada, vai dar uma navegada. Todo mundo tem a solução para alguma coisa. Tem a solução para emagrecer sem parar de comer. Tem a solução de ter crédito sem ter dinheiro. Tem a solução, faça essas 5 coisas e você vai ver o que acontece. Come alface e você vai ver o que acontece. Todo mundo tem a solução para tudo. Nós vivemos na geração das informações, na geração das ideias, mas muitas ideias sem direção. Então eu vejo que chegou o tempo tempo de fazer o que nós falamos. Como o pastor Jacques falou aqui hoje, eu vejo que nós estamos vivendo num tempo do dueto. A noiva e o Espírito vão fazer um dueto, dizendo, vem. A noiva está atenta, irmãos, ela está atenta. Nós precisamos estar atentos para a voz do Espírito. Tem muitas coisas que o Senhor está falando, que foi para um tempo, mas tem coisas que não servem mais, irmãos. Eu fico imaginando, você convencer Noé a sair da arca. O dilúvio baixou, as águas baixaram, o cara trabalhou dezenas de anos para fazer uma coisa que ele usou 1 ano. Noé ficou 1 ano dentro da arca. Choveu 40 dias e 40 noites, mas ele ficou 1 ano dentro da arca. E aquela obra ele levou dezenas de anos para fazer. Alguns calculam 100 anos. Você imagina, você faz uma obra por 100 anos que você vai usar por 1 ano. E agora, desapegar daquilo. Aí as águas baixam e você tem que sair. E Deus diz, Noé, sai. Mas Senhor, quantas coisas você já teve que soltar? E Deus diz, solta. E você fica preso e diz, não, é meu. Foi Deus que me deu, eu sei que foi Deus que te deu. Mas eu trabalhei nas medidas de Deus, eu fiz tudo como Deus mandou. Eu sei que você fez tudo como Deus mandou. Mas Deus está dizendo para você assim, reconstruir o mundo é muito mais importante do que fazer a arca. Então aquela arca foi para um tempo. Agora eles tinham que sair da arca para reconstruir o mundo. Então se prepare, porque nessa transição tem muitas coisas que Deus vai dizer para você, deu. E você vai dizer, Deus, mas foi o Senhor que mandou. E foi mesmo.
Senhor, foi o Senhor que me mandou eu ir. Foi o Senhor que mandou. Foi o Senhor que mandou eu fazer. Foi o Senhor que mandou. Eu trabalhei nas medidas do Senhor. Foi o Senhor que fez. Mas agora Ele está dizendo, deu para você aí. Então se prepare, cutuque para alguém e diga para alguém que está do seu lado, se prepare para mudanças. Porque se eu sou um cidadão do reino, eu não posso pegar uma mensagem de reino e querer aplicar na igreja. Eu tenho que pegar a igreja para que a igreja sirva o reino. Mas como a igreja vai servir o reino? Se nós, os membros dessa igreja, o corpo vivo de Cristo, nessa casa e em qualquer outra igreja, como é que nós vamos viver o reino se nós não entendermos o que é sacerdócio? Como eu devo me mover nisso? Jesus ensinou para mim e para você 3 verbos. Ele disse: ide, fazei e ensinai. Foi as 3 coisas que Jesus deixou claro para mim e para você nas Escrituras. Você é cristão, então Ele diz: ide, fazei e ensinai. Ele não disse para você ensinar sem fazer. Ele disse: faz, então depois você ensina. Mas o objetivo é ir, fazer e ensinar. Como que eu vou dar legalidade? Como que eu vou ter legalidade para ensinar uma coisa que eu mesmo não faço, irmãos? E eu vejo tantas pessoas tão preocupadas em denunciar o que é falso, sem se preocupar que difícil mesmo é construir o verdadeiro. Difícil mesmo é viver naquilo que é verdadeiro. Há tantas pessoas com tanta vontade de denunciar o falso. Parece que as pessoas estão mais presas ao falso do que aquilo que está por vir, quando nós deveríamos gastar os nossos dias com aquilo que está por vir, irmãos. Porque o que está por vir é extraordinário. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Você ainda não experimentou, você ainda não viveu isso na sua vida. Amém? Denunciar o falso é fácil. É só você apontar o dedo. Porque para denunciar o falso você não precisa fazer nada. É só apontar o dedo. Você não precisa nem sair do lugar que está. Você só aponta o dedo. Mas para construir o que é verdadeiro, você precisa soltar o que é falso e entrar numa labuta para construir aquilo que é verdadeiro a partir do céu, a partir de Cristo, não a partir de você. Porque se eu construo o verdadeiro, o próprio verdadeiro que eu estou construindo vai denunciar o que é falso. Então deixa eu dar um conselho para você: não gaste seus dias em denunciar o que é falso, mas construir o verdadeiro. Se Jesus fala de ressurreição, não tinha como questioná-lo. Lázaro estava na mesa. Ele falando de ressurreição, isso é mentira, blasfêmia, anátema. Ele dizia: olha aqui, o cara estava morto há 4 dias, está aqui do meu lado. O verdadeiro, o que eu estou falando, está sentado na mesa. Então muitas pessoas, para continuar denunciando o que é falso, eles estão tentando destruir o que é verdadeiro. Por quê? Porque o verdadeiro fala por si mesmo, irmãos. O verdadeiro está na mesa com Cristo. O ressuscitado estava ali. O homem que estava morto há 4 dias, o homem que tinha morrido há 4 dias, Jesus estava ali, ressuscitou aquele homem e disse: Lázaro, vem para fora. E ele saiu depois de 4 dias morto. E agora Lázaro está na mesa. E as pessoas não foram só para ver Jesus, foram ver também quem Jesus ressuscitou. Foram ver quem Jesus ressuscitou. E muitos também queriam destruir aqueles que Jesus ressuscitou, porque por causa daqueles que Jesus ressuscitou, muitos estavam se convertendo a Cristo. Aleluia! Então, se você nasceu de novo, você foi chamado para fora, você saiu de um estado de morte para um estado de vida. Se preparem, o mundo também não serve para você. Por quê? Por que o mundo, eu estou falando do sistema do mundo, irmãos. Por isso reuniões como a de hoje, que a gente denuncia, que a gente, a gente anuncia, declara: Cristo é o Senhor, Ele é santo, digno é o Cordeiro. Você está dizendo canções como que nós cantamos hoje. Os céus se rasgam por quê? Porque você está liberando
declarações dizendo: Cristo está aqui, Cristo ressuscitou, Ele é o Cordeiro vivo. E contra isso, irmãos, não tem nada que se possa fazer. São dias de declarações, falando as verdades de Cristo. Por isso, reuniões como essa que nós cantamos, a partir de declarações, dizendo: Jesus ressuscitou, digno é o Cordeiro de Deus, santo, Ele é santo. Você está declarando para os céus, você está declarando para o sistema do mundo, você está declarando para as políticas mundanas, dizendo: vai ter um que pisará na cabeça da serpente, vai ter um Deus de paz, só Ele é digno. Quando você começa a declarar, os céus se abrem, irmãos. Comece a declarar na sua casa. Quem é que governa lá? Quem manda lá? Quem governa essa empresa? Em vez de você contar derrota, anunciar derrota, ficar declarando derrota. Agora, o que eu vou fazer? Ah, meu Deus, agora eu estou perdido. Ah, meu Deus, e agora? Ah, meu Deus, eu não consigo mesmo. Ah, meu Deus, você deveria declarar: eu sirvo a Deus, e Deus é vivo, e Deus vai me levantar, e Deus vai me abençoar. Eu sou obediente, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Essa casa vai ser transformada. Ei, glória ao nome de Jesus. Você percebeu hoje, quando nós cantamos, e por isso que eu sou tão chato com as músicas do culto, irmãos. Por isso que eu sou tão chato com declarações proféticas. Música que tem eu não sei o que, eu. Essa música não adora a Deus, irmão, é só eu. Eu vou cantar, eu vou subir, eu vou descer, eu vou para o lado, eu vou para cá, eu vou para lá. Toda adoração que inclui você não é adoração. É celebração, mas não é adoração. Você quer ver o céu rasgando? Canta para Ele, porque dele, por Ele, Ele é o único, Ele é o verdadeiro. Eu vou viver para Ele, eu vou morrer por Ele, eu vou correr para Ele, eu vou perder por Ele, eu vou chorar por Ele. Comece a declarar e você vai ver os céus se rasgando. Declare onde você está. Lázaro estava na mesa, gente, não tinha o que fazer. Ninguém poderia dizer: é mentira a ressurreição. Eles olhavam para o lado: esse homem é mentiroso. Eles olhavam para o lado: nós temos que matar aquilo ali. A testemunha viva tem que ser destruída. Por isso que o diabo luta o dia inteiro para desviar sua mente, desviar seus olhos, desviar seus ouvidos, desviar suas palavras, porque você é uma testemunha viva. Você pensa que os vizinhos não notam? Você pensa que as pessoas que trabalham com você não notam? Não diga assim: oh meu Deus, isso aí era uma treva, agora está uma bênção. Isso era trevas nébias, agora está uma bênção de Deus. Você pensa que as pessoas não comentam que você é uma bênção? Ou você não sabe que as pessoas não comentam? Quem trabalha com você sabe que você mudou, que você foi transformado, que você está sendo. Espero que pelo menos eles tenham visto isso. Então você é uma testemunha viva que Jesus é poderoso para ressuscitar das trevas para a luz. Então não gaste seus dias tentando denunciar o falso, mas construa o verdadeiro. Mas está difícil, pastor. Irmãos, a correção, o humanismo, ele tirou o quê? Ele tirou a correção do amor. Mas meu Deus é amor e corrige aquele que ama. E se você está sendo corrigido, você deveria glorificar o nome de Jesus. Amém? Mas muitos de nós, sabe o que a gente faz? A gente espiritualiza a rebeldia. Não espiritualize a rebeldia. Não chame de liberdade a irreverência. Eu sou livre. Não é livre, às vezes é só irreverente. Se eu tenho alguma rebeldia no meu coração, se eu tenho dificuldade de me submeter a alguém, se eu tenho dificuldade de me submeter ao cônjuge, porque a Bíblia diz que nós devemos nos submeter uns aos outros. Eu estou submisso a Iraci está submissa a mim. Nós estamos submissos uns aos outros. Toda pessoa que tem essa dificuldade de ser submissa, desde pai e mãe, essa pessoa não pode ser não vai ser submissa a Deus nunca. Porque diante da submissão a Deus você vai ter que fazer escolhas.
E as escolhas dizem a quem você está submisso. Você vai ter que fazer escolhas. Não levanta a mão, por favor, para a gente não passar vergonha. Mas quantos de nós já resolveram chutar o balde e jogar tudo fora, dizer, ai, não aguento mais, que se exploda tudo? Quem já pensou assim? Não levanta a mão. Não, levanta. Mas fez? Não fez. Por que não fez? Porque lá no fundo, o choro dura a noite, mas quando amanhece, você pensa em Jesus, você ama Jesus, você diz, não, cara, não vale a pena. Para onde eu me irei do teu espírito? Para onde eu me esconderei da tua face? Se eu subir aos céus, tu estás lá. Se eu descer as profundezas do abismo, tu lá estás. Para onde, Senhor? Se eu fizer a minha cama na alvorada, lá tu estás. Para onde eu vou, Senhor? Quantos de nós, irmãos? Mas a gente nasceu de novo, irmão. A gente nasceu de novo. E eu tenho um recado para a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque quem está morto, quem está vivo nunca mais morrerá. Você está na mesa com Cristo, você não morre mais, ainda que tentem te matar, você não morre mais, você vai viver eternamente com Cristo. O que vai fazer é uma passagem. Ontem nós tivemos a morte da bispa, a esposa do bispo Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira. Eu e Iraci conhecemos ele em Orlando, nos Estados Unidos. E ela faleceu ontem, uma mulher abençoadíssima, 52 anos, Keila, perdão, não é a Kelly, Keila, pastora Keila, a bispa Keila, uma mulher abençoadíssima, 52 anos, nova, morreu. Jesus recolheu ela, deixou filhos, netos, ministério lindo. Mas uma certeza nós temos, nós vamos ver de novo. Nós vamos a ver de novo. E talvez a morte ela venha tão assustadora assim, para a gente celebrar a vida mais do que a morte. Todo mundo quer ir viver com Cristo, mas ninguém quer morrer. Mas eu vou te falar uma coisa, irmãos. A certeza que você tem de estar na mesa com Cristo é que mesmo querendo matar você, você nunca morrerá. Porque você já ressuscitou. Jesus já olhou para você e disse, sai daí, vem para fora. Vem para fora. Veio todo atado, todo amarrado, mas foi para a igreja. Aí foi para os casais, foi no Ministério de Homens, foi no PG, todo mundo ajudou a desatar um pouquinho. Chegou na igreja todo atado, mas já estava ressuscitado, mas estava todo atado. Um desatou um pouquinho aqui, o outro desatou um pouquinho ali. E agora você está indo para a glória de Jesus, para um encontro eterno com Cristo. E cada dia que passa, a gente não sabe se conta para mais ou se conta para menos. É mais um dia na terra e é menos um dia para a volta de Cristo para a minha vida. Aleluia! Você está na mesa com Cristo. Aleluia. O meu recado para a morte é: morte, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória, meu irmão. Ele ressuscitou. Oh, aleluia. Surgiu do além, do aqui, assim. Eu digo, opa. Que é isso? Não empurra não. Aleluia, mais do que converter pessoas, Jesus quer governar sobre territórios, irmãos. E por isso Ele está ressuscitando pessoas para governar territórios através dessas pessoas ressuscitadas, que nasceram de novo, que estão na mesa com Cristo, estão testemunhando, Ele voltará, Ele é Deus, Ele é vivo, que não estão propagando somente uma denominação, propagando o seu nome, fazendo o seu nome célebre, mas estão dizendo: Jesus é verdade o que Ele diz. Eu ressuscitei, eu estava morto e agora estou vivo. A igreja quer converter pessoas e Deus quer governar sobre territórios através dessas pessoas convertidas. Então nós não estamos convertidos somente a um sistema, convertidos a uma denominação.
A gente não deixou de ser católico, espírita, budista para ser evangélico. É muito mais do que isso, irmãos. É muito mais do que isso. Nós nascemos de novo. Por isso ele falou a Nicodemos: é necessário nascer de novo, dar testemunho da sua ressurreição. Você era para estar sentado nas mesas dizendo: rapaz, eu era adúltero, eu não sou mais, Jesus me curou. Você era para estar na mesa dizendo: eu tinha um desejo terrível de imoralidade, eu tinha raiva, ódio das pessoas, eu nasci de novo, eu quero amar, eu quero beijar as pessoas, eu quero abraçá-las. Se você der testemunho, lembra que as pessoas não vieram só para ver Cristo, elas vieram para ver também a Lázaro, a quem ele havia ressuscitado. Porque você é um testemunho que Jesus é verdadeiro. Você é um testemunho que dá certo. A sua casa é testemunho. As pessoas olham, você é testemunha viva do que Jesus fez. E a forma que você retribui e se comporta diante disso revela se você vai dar bom testemunho ou não. Porque se eu sou um crente que só praguejo, que só murmuro, que só faço fofocas, que só vivo enfiado na vida dos outros, que testemunho eu estou dando acerca de Cristo, que eu sou um ressuscitado? Eu nasci de novo, eu estou na mesa da comunhão. Aleluia, aleluia. Eu creio que Jesus nem precisou pregar naquele dia, ele só fazia assim, ó. Vocês querem saber se o que eu estou falando é verdadeiro? Pergunte para o Luiz Hermínio, pergunte para o João, pergunte para o Lapa, pergunte para o Davi, pergunte para Lázaro, pergunte para ele. Aleluia. Por isso, irmão, eu acho que Deus está virando uma chave nas nossas cabeças. Na minha, pelo menos. Eu acho que Deus virou aquela mentalidade de pregador para a mentalidade de um discipulador, sabe? De alguém que quer praticar a vida. Não é só falar de vida. Falar de amor é fácil, irmãos. As novelas falam de amor. Falar de amor é fácil. Põe um filme triste, você chora no final. Porque quando eu falo, eu informo, mas quando eu faço, eu discipulo, irmãos. Eu discipulo. A igreja já viveu tantas fases na terra. Estava lendo hoje Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, e ponente como um exército com bandeiras. As fases da igreja na terra, irmãos. Quem é esta que aparece como a alva do dia? A igreja primitiva, quando ela nasceu, ela era a alva daqueles dias. Depois ela se tornou formosa como a lua na escuridão, na era de trevas. A igreja estava lá sendo perseguida, mas viva. Depois ela se tornou brilhante como o sol. Na época da reforma, ela veio para fora e brilhou. Mas hoje, irmãos, ela é como um exército com bandeiras. Várias denominações, várias bandeiras. Mas eu quero declarar que a igreja nunca mais vai ser subterrânea, em nome de Jesus. Ela nunca mais vai viver escondidas. Nunca mais vai viver escondida em cavernas. Nunca mais vai viver escondida em cemitérios. Ela nunca mais vai ser subterrânea, em nome do Senhor Jesus. Então meu recado para você nessa noite é: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora, vem dar testemunho, cara. Sai desse cristianismo preso, amarrado, como se Deus estivesse te devendo alguma coisa, como se parece que Deus não cumpriu o que prometeu e agora você está emburrado e também não vai fazer o que Deus mandou. Já que Ele não me deu o que eu queria, eu também não vou fazer o que Ele quer. Não, irmão. Não, meu irmão. Vem para fora. Naquele dia em Betânia, João capítulo 11, Jesus não foi ver as grandes obras de Marta. Jesus não foi lá receber a adoração extravagante de Maria. Naquele dia ele foi visitar o morto. Ele foi ver o morto.
Ele não foi comer as boas refeições que Marta preparava. Ele não foi receber a adoração extravagante, né, Beto? De Maria. Ele disse: cadê o morto? Sabe que Jesus não veio aqui hoje por causa dos crentes. Ele veio por causa do morto. Me mostra onde ele está, que hoje ele vai vir para fora, em nome de Jesus. Jesus quer ressuscitar você, meu irmão, para que você também dê bom testemunho do que Jesus fez na sua vida, para que as pessoas que trabalham com você amanhã mesmo comecem a notar a diferença. Amanhã mesmo, que esse mês ainda eles notem a diferença. Quando eles dizem assim: dá um cigarro aí, João, daí você vai dizer: não, eu não fumo mais. Parou? Parei. Por quê? Porque eu estou servindo a Jesus. Eu quero renunciar todos os vícios. Mas você tem vontade? Mas não tem vontade de dar um pito? De pitar? Eu tenho. Mas por que você não pita, João? Porque eu renunciei. Eu não quero mais estar viciado a nada. Eu não quero que mais nada roube o meu dinheiro, me deixe doente. Eu quero renunciar. É por causa disso só, irmão. Irmão, depois que eu parei de usar drogas, 3 meses depois, 3 anos depois, eu achava cocaína no chão. E eu ria, eu dizia: ah, Satanás, eu não quero mais, mané. Alguém já achou papelote de cocaína na rua? Eu achava. E ria, eu sentava e ria, abria, jogava fora e ria. Dizia assim: você não desiste nunca, diabo. Eu dizia assim: jamais. Jamais o diabo vai desistir. Por quê? Ele não quer você sentado na mesa testemunhando. Ele quer você preso, morto, atado. Ele não quer você na mesa testemunhando, porque as pessoas que vêm à igreja, elas não estão vendo Jesus, elas estão vendo você. Elas estão olhando para o púlpito, estão vendo você, não estão vendo Jesus, elas estão olhando, vendo você. Mas por causa de você, a quem Jesus ressuscitou. Você está me entendendo, cristão? Você viu como é importante o seu comportamento, sua vida? Você viu como é importante as suas decisões, as suas renúncias? Eu sei que você queria, mas você diz: não, eu não quero, porque eu amo Jesus e tem uma nuvem de testemunha me rodeando. Por isso que eu estou olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Eu sei que você quer dar uma pecadinha. Eu sei que dá vontade de dar uma pecadinha. Todo mundo tem vontade de dar uma pecadinha. Mas você diz: não, eu tenho vontade de falar, mas eu não vou. Meu Deus, como eu gostava de uma fofoquinha, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque eu renunciei esses maus hábitos. Meu Deus, eu tenho vontade. Meu Deus, tenho vontade de assistir aquilo. Meu Deus do céu, que luta. Mas eu não vou, porque eu agora ressuscitei. Eu estava morto 4 dias. Eu vim para fora, me desataram. Eu estou vendo, eu estou testemunhando. O homem está aqui do meu lado. Como que eu vou sair desse lugar, meu Deus? Você está me entendendo como é importante? O mundo está olhando para você. E se você apresentar bem Jesus para eles, vai ser irresistível. Todos vão querer o Jesus que te ressuscitou. Todos vão querer Jesus que libertou você, que salvou teu lar, que salvou tua família. Meu Deus, você é testemunha viva. Testemunha viva. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Jesus está investindo em pessoas assim, gente, que não tem grandes obras, que não tem grandes palavras, mortas. O Lázaro não era eloquente. Você não vai ver nenhuma pregação de Lázaro na Bíblia, nenhuma carta de Lázaro.
Mas nenhum momento na Bíblia nós vimos isso. Lázaro não foi um cara relevante nem eloquente, mas ele tinha uma coisa que faltou para muita gente, relevante e eloquente. Ele foi ressuscitado. Ele nasceu de novo. Aleluia, irmãos. Jesus está atrás das testemunhas relevantes, não, das testemunhas ressuscitadas. E Jesus não veio nessa reunião de hoje por causa de um crente. Ele veio por causa de alguém que precisa ressuscitar nessa noite. E se você precisa ressuscitar nessa noite, hoje é a sua noite. Eu só vou falar uma vez: Lázaro ou Lazarina. Lázaro, não, Lazarenta não, Lazarina. Vem para fora. Vem, Lázaro, para fora. Jesus quer ressuscitar você, garoto. Olha uma Lázaro aqui, ó. Glória a Deus. Vem para fora. Mas já tá, meu Deus, mas já tá morto há muito, já tá cheirando mal. Tá cheirando mal? Vem para fora. Ei, vem para fora. Vem atado. A igreja está aqui para te ajudar a desatar, para tirar a faixa da sua cabeça, das suas mãos, para te ajudar aí, irmão. É isso. Nós não precisamos de pregadores eloquentes, nós precisamos de gente ressuscitada. Lázaro, vem para fora, meu amigo. Vem para fora, Lázaro. Sai das catatumbas e vem. Vem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Quero dizer uma coisa para esse menino aqui. Deus tem um chamado na sua vida, meu filho, muito lindo. Você é um homem do altar. Você tem muitas coisas para fazer, você tem muitas vontades, mas invistam nele no altar. Amém? Prepara ele para o Senhor. Ele é um sacerdote. Amém? Ele é um sacerdote, ainda que queira fazer outras coisas, mas Deus tem um chamado na vida dele de sacerdócio. Ele não vai ser rico fazendo outra coisa. Ele vai ser rico ganhando almas para Jesus. Irmãos, a santificação não está na autopreservação. A santificação se dá pela multiplicação. Quanto mais nós nos multiplicamos, mais Jesus vai aumentar o tamanho da mesa e mais vai dar comida para essa mesa. Amém? Por isso, saia da catatumba e vem para a mesa dar testemunho de quem Jesus é, irmão. Todos na sua vida precisam, todos que te rodeiam precisam saber que você é de Deus. Fala para as pessoas quem você é. Diga para ela o que Ele já fez na sua vida. Em vez de parar de reclamar, para de reclamar. A vida é boa, irmãos. Nós é que somos complicados. Lázaro, eu estava esperando você.
Jesus hoje veio visitar o morto, ele não veio para os crentes, não. Hoje ele não vai sentar na mesa de Marta, nem receber a adoração de Maria. Hoje ele veio por causa do morto. Ele vai ressuscitar o morto e vai trazer para a mesa, gente. Que coisa linda. E tem mais gente aqui que quer servir a Cristo. Nós precisamos aumentar a mesa, gente. Nós precisamos aumentar a mesa, porque você precisa sentar nessa mesa, na mesa dos remidos. Evangelho não é para levantar heróis. Evangelho não é para levantar heróis, é para salvar vilões, para restaurar vilões. Amém? Glória a Deus, gente. Que bom, né? Aleluia. Eu ia pregar mais, Jesus disse: não prega mais não, chama eles para frente e vamos embora. Irmãos, você deveria estar nas mesas testemunhando o que Jesus é. Às vezes a gente quer dar o testemunho na igreja, né? É legal, mas você tem que testemunhar onde você está. Olha, Jesus me libertou, Jesus me salvou, Jesus restaurou minha vida, restaurou minha casa, Jesus restaurou minha família. Entendeu? Você vai ver que naquele dia, Fábio, o cara da mesa era Lázaro. Aquele dia o cara da mesa era Lázaro. Eles não foram só para matar Jesus, eles queriam matar Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. Mas se Jesus já te ressuscitou, ninguém mais consegue te matar, irmão. Fica tranquilo. Jesus te ressuscitou e te botou na mesa para testemunhar quem Ele é. Glória a Deus. Irmãos, nós já tivemos em Betânia, já fomos algumas vezes a Israel, e uma das caravanas, acho que foi umas 3 vezes em Betânia. E Betânia fica cerca de Jerusalém, perto de Jerusalém. Era a casa que Jesus passava tempo com os seus amigos. Jesus pregava durante o dia e à noite ele ia para a casa dos seus amigos. Por isso que quando Lázaro ficou doente, eles mandaram avisar ele e dizer: vem porque Lázaro está doente. E ele esperou Lázaro morrer e apareceu depois do 4º dia. Isso fez muita gente questionar: como? Se ele é amigo da gente, ele vem aqui em casa direto. Sabe aquela palavra que a gente sempre libera? Só procura a gente quando precisa. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Jesus naquele dia. Ele não foi de propósito, ele esperou Lázaro morrer para ir lá e fazer uma obra maior. Sabe que às vezes, para você viver a vida de Cristo, Jesus tem que esperar você chegar num lugar, porque muitos de nós não sabemos deixar na mão de Deus as coisas. Às vezes Deus se torna a nossa última opção, porque enquanto a gente tem força, a gente está lutando com os nossos braços, e não é por força nem por violência, meu irmão, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Então quando você perceber que vacilou, perceber que ficou ruim para você, irmão, solta tudo. Não luta na sua força. Não luta na sua força. Vai para o joelho, vai buscar o Senhor, dizer: Senhor, eu não sei fazer, me ajude. Essa é a primeira revelação que nós precisamos ter para saber, é saber que não sabemos. É a primeira revelação que nós precisamos ter de Cristo, é: eu não consigo sem Ele. Para de lutar da sua força, você vai se machucar. Sabe aquele passarinho que entra na sua casa? A janela estava aberta, ele entra na sua casa, e aí você tenta botar ele para fora, e ele vai ficar dando na janela, porque a janela tem um vidro, ele bate na janela, você vai lá pegar ele, botar ele para fora, ele ainda te belisca. Você está tentando mostrar a saída para ele. É mais ou menos o que Deus faz com a gente. Ele está tentando mostrar a saída para a gente, mas a gente fica lutando na nossa força. Parece que enquanto tem dinheiro, a gente não precisa orar. Enquanto a gente consegue fazer, a gente não precisa de ajuda. Enquanto a gente tem força, vigor, a gente não pede ajuda. Mas, irmãos, se nós entendêssemos o poder da dependência, nós íamos desfrutar muito mais da presença de Deus. Muito mais. Então, porque não é do sábio. A Bíblia diz que Jeremias 9, 23 e 24 diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza,
Mas aquele que gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer, saber que eu sou Deus e que eu faço misericórdia, juízo e justiça, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Então não se glorie na sua sabedoria, nem na sua força, nem na sua riqueza. Se glorie numa coisa: eu quero conhecer Jesus, eu quero buscar o Senhor, eu quero. Você pode estar 30 anos na igreja e não conhecer a Cristo. Por quê? Eu preciso nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Jesus tem que dizer, olhar para mim e dizer: vem para fora, cara, você está aí, esse lugar não é seu. Deixa eu te ensinar. Deixa eu te ensinar a depender de mim. Esse é o meu recado para você essa semana, para todos que estão na internet assistindo, para você que está aqui. Vem para a mesa. Vai testemunhar o que Deus é na sua vida. Você acha que é pouco, mas não é. Vai testemunhar. Vamos orar? Glória a Deus. Põe a mão no seu coração, deixa eu orar com você. Senhor, eu quero louvar o teu nome pela vida desses irmãos e dessas irmãs que aqui estão. Quero pedir a tua graça sobre a vida deles, o teu favor sobre a vida deles. Eu quero pedir que o Senhor traga revelações profundas dessa semana, do que eles precisam viver em ti. Traga revelações profundas nessa semana, de como eles podem depender de ti. Mostra o caminho, Senhor. Mostra o caminho. Não nos deixa tatear no escuro. Não nos deixa nos perder sem revelação, Senhor. Nós queremos estar na mesa. Nós não queremos estar mortos, Senhor. Mortos. Nós queremos ressuscitar, nascer de novo, fazer de novo, viver de novo. Fazer a tua vontade, Pai, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que essa semana você tenha experiências sobrenaturais com a presença de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz que excede a todo o entendimento. Vai na paz, que o Senhor te abençoe.